Abra comigo em 1 Tessalonicenses. Hoje e quarta-feira que vem, eu quero estar falando sobre esse tema aí, vida saudável, baseado até num momento que a gente tem conversado com alguns líderes aqui, e sobre essa questão da saúde ministerial, nada ser pesado no ministério, mas também da saúde da mente, a gente baixar um pouquinho o nível de pensamento, de desejo de conquista, né? Não está errado isso é maravilhoso, eu luto com isso diariamente. E também cuidar um pouquinho do corpo, cuidar um pouquinho da alimentação, e a gente falando isso, e é bíblico, não é uma coisa da minha cabeça, não é moda, não é fitness, até porque eu não sou, mas tem a ver com uma vida saudável. 1 Tessalonicenses 5:23, diz assim, que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, que todo espírito, alma e corpo de vocês sejam preservados, olha aí, sejam preservados, irrepreensíveis, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. É importante a gente tratar disso. Hoje eu vou querer me estender um pouquinho nessa questão da alma, dessa questão das emoções. Quando você lê na Bíblia assim, e Deus transformou os corações, a tradução para o nosso entendimento funciona, mas a tradução original é mente. Porque coração, todo mundo sabe, é um músculo, ele não tem pensamento aqui. É que é uma maneira da gente falar das emoções. Então, por isso que é um assunto muito sério, e vale lembrar, eu peguei um pouco dessa época, onde quando se falava de assuntos da mente, um crente procurar um psicólogo, pelo amor de Deus. Um crente depressivo, que é isso? Ele está em possesso de demônios. Era um negócio absurdo mesmo, era até assim, até constrangedor, que você vai atender uma pessoa, vai ajudar uma pessoa, e você, com um conhecimento limitado, tratar alguns assuntos que deveriam ter a visão espiritual para demônios, sim, opressão, pacto com as trevas, sim, depressão, sim, mas também a questão orgânica do ser humano, a questão dos hormônios de cada um. Então, tudo isso daí faz diferença, sim. O dia que você for lá em Israel comigo, você vai ver que no café da manhã tem salada, não é de fruta, tem salada. Eles têm uma maneira de se alimentar muito diferente. Mas é o quê? É uma alimentação saudável. Tem lá outras coisas para você comer? Tem. Mas você vê no hotel que, gente, mas isso aqui é a hora do almoço? Ou é a hora do café da manhã? Não, é a hora do café. Mas o quê? Eles cuidam também dessa questão da alimentação. E, é claro, do espírito, nós somos corpo, alma e espírito. Então, as emoções sai fora quando a gente morrer, nosso corpo comido de bicho, depois tem o corpo renovado, mas o espírito não. O espírito é eterno. E ali é o segredo, ou nós vamos para o céu, ou nós vamos para um lugar onde não é muito agradável, nem de falar o nome, mas é o que está na Bíblia. Agora, com certeza, com o tempo a gente passou, e muitas coisas foram sendo ampliadas, e eu quero compartilhar com você um salmo de número 73. Coloca aí, Salmo 73, o verso 1. Esse salmo eu aprendi ele há muitos anos. Muitos anos eu aprendi esse salmo. E ele me assustou quando eu li, por causa da sinceridade da alma do escritor, chamado Asaf. Está assim, certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração, não é puro de coração, puros de mente. Quanto a mim, agora olha só, quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei. Agora, por que isso aconteceu? Pois tive inveja dos arrogantes, quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento, têm o corpo saudável e forte,
Ou seja, eles não ficam doentes. Tudo na alma da gente pode ter uma distorção muito grande. E olha que está escrito na Bíblia, então tem que ter lição para a gente aqui. Eles não passam por sofrimento, têm o corpo saudável e forte. Estão livres dos fardos de todos. Não são atingidos por doenças, como outros homens. A gente tem uma mania de olhar assim muito superficial. Sabe o que é isso? Coisa da alma, das emoções. Por isso, orgulho lhe serve de colar. E eles se vestem de violência, não são bons. Eles se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade, da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam com más intenções. Em sua arrogância, ameaçam com opressão. Com a boca arrogam a si os céus, e com a língua se apossam da terra. Por isso, o seu povo se volta para eles e bebe suas palavras até saciar-se. Eles dizem: como saberá Deus? Terá conhecimento o Altíssimo? Assim são os ímpios, sempre despreocupados. Será que isso é verdade? Ou será que isso é um grito da alma dele? São os ímpios, sempre despreocupados, aumentam suas riquezas. Certamente, escute, certamente me foi inútil manter puro o coração, lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro, estou ralando aqui, o dia inteiro, sou afligido, todas as manhãs sou castigado. É um cara que está com problema na alma, sim ou não? Pensa. Mas se eu te falar para você que muitos cristãos, vamos dar essa moral para eles, muitos cristãos se desviaram da fé, deixaram de ter uma vida saudável, porque a sua alma começou a gritar em cima disso daqui. Não importa se a pessoa ela está lutando contra uma enfermidade, mas ela tem um carrão, ela tem uma casa boa. Não importa se o casamento dele está ruim, mas ele tem um emprego bom. Não importa se o casamento dele está indo para o beleléu. O que importa é que eles têm uma casa na praia. A alma da gente, ela tende a olhar o que é bom, a focar naquilo que é agradável aos olhos. Aí também ela judia da gente. Sabe o que ela faz? Ela vai lá para o outro extremo. Ela foca o que é ruim. Ela foca o que é adversidade. Ela foca o problema que a gente está vivendo. Então, uma vida saudável não é você viver nos extremos. É você viver uma vida equilibrada. Amém, amados? É você viver uma... E quando a gente fala assim, uma vida equilibrada, eu tenho um cuidado muito grande, porque uma vida equilibrada não significa uma vida estagnada. Uma vida equilibrada não significa você não sonhar, você não trabalhar um pouquinho mais, você não arrumar aqui uma outra oportunidade para estudar algum curso. Uma vida equilibrada é que você não morre por causa dessas coisas. Agora, no mês de maio, todas as quartas-feiras, eu vou pregar uma série chamada Ídolos do Coração. Você não pode perder por nada. Eu vou falar uma coisa para você aqui, abrindo um parênteses aqui, já até dando um spoiler. Quando a gente fala sobre idolatria, você já é condicionado a imaginar alguém que adore imagens. Dependendo da sua prática, você já estende um pouquinho. Você coloca ali o dinheiro como algo que possa ser idolatrado. Mas quando você começa a cavucar as escrituras, seu filho pode ser um ídolo. Um presente que você ganhou pode ser um ídolo. Um emprego pode ser um ídolo. Seu pastor pode ser um ídolo. É incrível. E isso me impactou tanto, que os meninos estão ligados hoje, aí, ó, estão com o coração curado hoje. Às quartas-feiras de maio. Põe a mão assim no seu coração, não na sua mente, no seu coração. Diga: Deus, eu quero uma vida saudável
E eu quero uma mente saudável. Não permita que nenhum tipo de impureza venha para o meu coração e nenhum ídolo ocupe o primeiro lugar na minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Escute. Esse cara, ele está amargo, mas ele está doce. Porque ele começa doce. Ele começa mostrando para a gente que certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Ele está mostrando uma realidade, mas ele diz assim: quanto a mim, eu não estou saudável. Ou seja, eu e você podemos estar no meio de pessoas saudáveis e não estarmos saudáveis. Podemos estar com a aparência de que tudo está extraordinário na nossa vida e não estarmos saudáveis. O pastor Jorge Linhares, ele, quando fez uma operação, e eu fui visitá-lo, fui lá em Belo Horizonte visitá-lo, e ele estava muito magro, muito magro, muito magro. Ele usou uma meia que não era para o pé, era para todo o seu corpo, porque ele perdeu muito músculo, perdeu muito peso, e a meia grudava a pele dele nele, todo o corpo, igual se ele tivesse sofrido uma queimadura. E ele disse o seguinte: eu estava forte por fora e morrendo por dentro. Hoje, eu estou, até ele brinca, eu estou feio por fora, mas eu estou forte por dentro. Então, o que as pessoas olham para nós, não significa ter uma vida saudável. É você que sabe isso. Em alguns momentos, de algumas debilidades minhas, nem minha mulher sabia. Era eu e Deus. Que apesar de ferido, não saudável, parecia que estava tudo bem. Isso não é hipocrisia. Você precisa resolver suas coisas, mas tem uma hora que você precisa de ajuda. Diga, ajuda. Diga, ajuda. Olha o que Provérbios 17, 22 fala. O coração bem disposto, ou seja, a mente bem disposta, é remédio eficiente, mas o espírito oprimido resseca os ossos. Ninguém vê seus ossos. Ninguém vê seus órgãos. Ninguém vê o que está dentro de você. Só vê o que está fora de você. E aí aqui, o provérbio está dizendo o quê? O remédio não está naquilo que está por lá de fora. É naquilo que está por lá de dentro. Então, muitas pessoas, não digo aqui, mas se eu fizesse uma série dessa 10 anos atrás, não achariam espirituais, e talvez nem eu achasse espiritual. Talvez nem eu olharia para um tema, vida saudável, igreja, falar de vida saudável. Pelo amor de Deus, a igreja está ficando muito superficial. Eu acho que eu falaria isso, apesar de saber da importância. Mas eu acho que eu falaria. Se eu visse uma igreja divulgando, quarta-feira, tema vida saudável. Poxa, isso é igreja. Então, por ser igreja, nós devemos ter uma vida saudável, sim ou não? E esse assunto é tão sério, que Jesus falou assim, quando vocês morrerem e ressuscitarem, eu vou dar um novo corpo para vocês, porque esse aqui vocês estão acabando com ele. É ou não é? Ele não falou que vai dar um novo corpo? Sim ou não? Sim ou não? É verdade ou não é? Então a gente acaba, então tá bom, vou acabar com ele aqui, e hoje à noite eu vou comer um x-salada bacon, já que é para arrebentar. Escute, essa questão de cuidar da alma é muito sério. Olha o caso de uma mulher que está na Bíblia, que está em Ruth, capítulo 1, versículo 20. Ruth, capítulo 1, versículo 20. Mas ela respondeu, eu vou contar depois a história para resumir. Não me chamem Noemi. Então, para quem não se lembra, Noemi era casada, tinha 2 filhos e 2 noras.
Os 2 filhos morreram na guerra, o marido morreu na guerra, sobrou 2 noras. Ela não tem como ser sustentada, ela volta para a sua terra de origem. E aí, quando as pessoas chegam até ela, falam: oi, Noemi, que bom que você voltou, fiquei sabendo o que aconteceu com seu marido, com seus filhos, que triste. Aí ela fala isso aqui, ó: não me chamem Noemi, melhor me chamar de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Olha como uma alma ferida consegue tratar situações terríveis, não vamos dizer que não é, situações terríveis, gritando desse jeito. E Deus entende ela. Sim. A gente tem uma mania de achar que Deus não nos entende. Você entende seu filho pequeno fazendo determinadas coisas. Você não entende ele depois de grande. Mas depois de grande, ele continua entendendo algumas coisas. Eu não conheço um Deus que no auge do nosso desespero, podemos de repente ficar tão desgostoso assim, e ele simplesmente olhar para nós e dizer assim: você não presta, você é fraco. Eu não conheço esse Deus. Eu entendo que nós devemos ser maduros o suficiente para entender que algumas coisas na nossa vida podem acontecer, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Irmão, vamos lá. É vida saudável, amém? Eu quando parti daqui, eu parti de mão cheia daqui. E quando eu voltei, cheguei de mão vazia. As coisas podem acontecer. Mas, meu irmão, se você não desistir, vem coisas maiores do que aquilo que você perdeu na sua vida. Não, você pode ficar tranquilo. Você não pode desistir. Você não pode se entregar. Você não pode dizer: a minha vida acabou agora. E sabe o que significa a palavra Noemi? Quer ver? Eu escrevi aqui. Alguém lembra aí? Eu anotei. Agradável, suave, encantadora. Uma pessoa encantadora está desse jeito agora. Por isso que eu e você temos que estar pronto. Não porque o mal vai vir. Sabe aquela coisa, o mal que eu temia me sobreveio? Não, não é isso. Mas você, vou dar um spoiler, não colocar ídolos no lugar de Deus. Porque isso pode te frustrar. Isso pode roubar a sua saúde emocional. Você colocou a sua expectativa naquilo que você tinha para ser feliz. Gente, não é bom ter um bom carro, sim ou não? Não é bom ter um bom alimento na mesa? Sim ou não? Sim ou não? Não é bom ter uma boa roupa? Sim ou não? Não é bom ter uma família abençoada? Mas se isso daí for alvo para alguém ser feliz, vai quebrar a cara. Porque ninguém pode completar a pessoa tão quanto Deus. Ninguém em sã consciência, como Paulo e Silas, com a cabeça humana apenas, conseguiria estar na prisão, adorando e exaltando o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Ninguém, é somente alguém que está pleno nas emoções, alguém que está pleno de que Deus é o Senhor e que sem Ele nós nada podemos fazer, e ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, Ele vai estar comigo, então Ele vai guardar a minha entrada nesse mundo. Irmão, a Bíblia diz que Deus guarda a sua entrada, não é quando você entra numa casa, não é quando você entra num novo trabalho, é quando você entra nesse mundo. Sabe quando você entra nesse mundo? Quando você sai do ventre da tua mãe. E sabe quando você sai desse mundo? É quando você vai para o pó da terra. Deus está dizendo: eu vou guardar a tua saída e eu vou guardar a tua entrada. Pelo amor de Jesus. Eu vou guardar.
Agora, você tem que estar pronto que pode acontecer algumas coisas, mas você não pode esquecer que Deus continua conosco. As coisas ruins, a gente tem uma mania, e vida saudável é isso. A gente tem uma mania de achar que coisa ruim aconteceu porque Deus cochilou. É que para nós, hoje uma pessoa falou assim para mim, falando até do livro, ele falou, então de uma coisa ruim nasceu uma coisa boa. Eu estou a fim de dar spoiler hoje. Um dos tópicos do livro que eu escrevi chama-se A Beleza da Traição. Você está assim, pirou o cabeção. Sabe por que que não pirou o cabeção? Porque tem coisas que Deus usa para tirar mais de você quebrantamento, dependência dEle, humildade, desprendimento. Eu vou repetir, desprendimento. Tem coisas que não nos deixam saudáveis, porque nós estamos com um sentimento de posse. Se você tiver um sentimento de posse num cargo, num ambiente da igreja, você vai sofrer demais. E vai precisar sofrer. Por quê? Porque nós somos mordomos das coisas de Deus. Nós não somos dono das coisas de Deus, mas nós temos uma tendência que pelo muito cuidado, a gente acabar pensando que é dono também. E quando Deus nos mostra que nós não somos donos e que somos mordomos, e isso não tem a ver só com igreja, isso tem a ver com a sua casa, isso tem a ver com a sua família, isso tem a ver com o seu trabalho. Quando Deus nos vê como aquilo ali é o pilar da minha felicidade, é o pilar da minha vida saudável, aquilo ali vai ser o qual Deus vai mexer, porque Deus não quer o que você tem, Deus quer você. Você está entendendo ou não? Porque se Deus quisesse o que você tem, eu acredito, pelo pouco que eu conheço vocês, nós não seríamos aceitos por Deus. Ele estaria lá com o Elon Musk, ele estaria lá com o Trump, ele estaria lá com muita gente que tem. Mas, meu amado, Deus não tem problema com quem tem. Deus não quer que você deixe de ser. E o que você tem que ser? Quando você entregou sua vida a Cristo, você agora não é mais criatura de Deus, você é filho de Deus. Então ame-o, honre-o como pai, que você vai ter uma vida saudável para a glória do nome dele. Escute, o salmista falou coisas carregadas de um sentimento de injustiça. Olha, você quer ter uma vida saudável na sua mente? Cuidado com a busca frenética por justiça. E eu vou mais ousado. Cuidado em achar que tudo tem que ser perfeito e certo. Muito cuidado. A Bíblia diz que na medida que a gente mede, nós seremos medidos. Existem coisas que Deus me ensinou ao me medir com a mesma régua que eu media determinadas coisas. Isso curou minha alma. Isso trouxe assim um alívio, porque eu aprendi que muitas vezes nós não estamos vivendo saudáveis, porque nós estamos cobrando mais de nós mesmos. Nós estamos frustrados com nós mesmos por aquilo que lá na nossa alma que grita, está falando para que a gente faça alguma coisa, mas ela vai gritar mesmo. É você que tem que ser maduro. O Augusto Cury, hoje a minha esposa mostrou para mim um vídeo, o Augusto Cury disse assim: todo adulto, a sua alma é infantil. Eu falei, peraí, volta esse negócio aí. E aí ele explica, a emoção, ela não amadurece. Eu vou repetir, a emoção, ela não amadurece. Ah, eu tenho as minhas emoções amadurecidas. Não, você amadureceu para saber lidar com coisas que a sua emoção não está agradável. Por que é muito mais fácil a gente explodir no meio de uma discussão? Porque a nossa emoção é criança, faz birra, mas o nosso amadurecimento faz com que a gente não exploda. Agora, como que a gente vive?
Tem uns que tentam pelo modo psicológico da vida. Mas nós temos o Espírito Santo que convence o homem do pecado e que o domínio próprio passa a habitar em nossos corações. Então eu e você não podemos deixar a nossa alma gritar a ponto de nos decidir como vamos agir. E aí ele falou a segunda coisa que eu fiquei assustado. Você tem 5 segundos para anular um pensamento negativo, para anular uma reação ruim, para anular um conceito terrível que possa ter entrado na sua vida. 5 segundos. Você não descartou aquilo em 5 segundos, aquilo começa a fazer parte das suas verdades. Por exemplo, alguém disse para você uma coisa que não é verdade, jogou uma palavra de maldição, ou discutiu, ou falou uma coisa injusta com você. Em 5 segundos. Eu não recebo isso. Isso aqui não é para mim, não. Não aceito. Em nome de Jesus, eu não aceito isso, não. Eu não sou isso. Agora, o que muitas vezes a gente acontece? A gente acaba se perdendo na alma e partindo para cima. Quem está entendendo até aqui? Quem está sendo abençoado aqui com essa palavra? Escute. Amargura vem como fruto do sentimento de injustiça. Esse sentimento deve ser combatido. E combatido como? Palavra. Palavra de Deus. Eu não vou aceitar. A Bíblia diz que quem faz justiça é Deus. Eu não vou aceitar isso. Ai, meu Deus, esse negócio está me atrapalhando a vida. Pai, em nome de Jesus, eu confio no Senhor. Isso não é irresponsabilidade. E olha que quem está te ensinando aqui é alguém que luta com isso. Porque muitas vezes a gente quer tentar resolver as coisas, como se Deus não tivesse poder para resolver aquilo. Eu não estou falando que Deus vai ficar resolvendo enquanto você joga videogame. Ei. Eu estou falando que tem situações na nossa vida que a gente tenta pegar o controle dela para resolver. E o que mais Deus espera é que a gente abra mão do controle para que Ele possa controlar a nossa vida. E isso aí você tem que estar com a sua alma curada. Olha o que diz o salmista agora, no versículo 21 do capítulo 73. Quando o meu coração estava amargurado e no íntimo eu senti inveja, 22, olha que coisa, agi como estúpido e ignorante. A minha atitude para contigo era de um animal irracional. O salmista estava curado já quando ele escreveu isso aqui. Ele estava ruim quando ele estava vivendo. Porque ele está mostrando para mim e para você que tratar a nossa alma é de extrema importância. Você sabia que hoje diminuiu muito os gabinetes pastorais? É raro. Eu pensava que isso era só comigo. Aí eu comecei a conversar com pastores e eu comecei a dizer que isso acalmou minha alma. Porque minha alma gritava. Ó, ninguém está pedindo atendimento. Ninguém está falando nada com você. Ninguém, e a alma gritando. E a alma gritando, olha, você não está podendo ajudar ninguém, porque ninguém está falando com você, estou falando diante de Cristo, em nome de Jesus. Aí eu falava com a minha mulher, falava, Alessandra, ninguém quer saber de atendimento, ninguém quer saber de mais nada. Aí eu conversando numa roda de pastores, um pastor falou assim, mas temos uma resposta para isso. Aí eu falei, opa, olhei para ele, 30 e poucos anos de ministério, eu falei, o que você acha? Ele falou, eu não acho. Eu tenho certeza. Existe uma geração hoje que não tem a ver com idade. Não tem a ver com idade. É a geração de hoje. É uma geração que não quer ser exposta. E ela prefere viver as dores calada do que entrar no gabinete e ter que dizer que está com problema com o marido, está com problema com os filhos, está com problema com um parente. Ele prefere seguir aquilo, e quando chega para nós, chega pronto, destruído, que a gente não consegue mais, com os dons que Deus nos deu, reconstruir, seja um relacionamento, seja um casamento, seja finanças, seja o que for. O que é isso? As pessoas estão vivendo suas lutas internas caladas. Aí eu falei, igual é boa a sua palavra. Ele falou, mas tem mais. As pessoas agora estão se sentindo mais confortáveis em conversar com um psicólogo.
Nada contra psicólogo, minha esposa, a minha filha é psicóloga e eu já fui psicólogo e aqui tem psicólogo fala aqui, não é nada disso. Mas só que aí agora inverteu. Estão tentando trabalhar assuntos espirituais com psicólogo. O psicólogo pode ser minha filha é crente, mas ela não foi treinada para tratar assuntos espirituais. Ela foi treinada para discernir na faculdade de psicologia o que vem da sabedoria humana e o que vem da sabedoria divina, mas ela não está pronta para lidar com assuntos espirituais, assim como eu não estou pronto para, num nível de um psicólogo formado, tratar de assuntos mentais. Então eu e você precisamos dar uma olhada para a nossa vida, se não tem lutas que estão fazendo com que a gente viva, ou melhor, tem atitudes irracionais, porque não queremos nos expor a determinadas situações. Tem alguém aqui entendendo isso aqui? Eu pedi, Deus, é uma vida saudável, então me mostra um negócio que faça sentido. São sentimentos de amargura, e quando acha que não tem mais nada que possa piorar, a nossa alma tem uma tendência a sentimentos de rejeição. Não gosta de mim, não me quer, não sei, meu pai, minha mãe. Não, é verdade. É verdade que tem pais que não gostam do filho. É verdade que tem mães que não gostam da filha. É verdade. É verdade que tem pessoas que não gostam da gente. É verdade. Mas é lógico que uma criança sendo rejeitada causa um problema na vida dela. Uma criança tendo que encarar uma situação dessa, ela chega no cultinho muitas vezes, se viver uma situação dessa, ela desconta nos irmãozinhos ali. Ou pior, ela fica ali oprimida. Ou pior não sei nem o que é pior. Ela fica ali e não interage com ninguém. Porque a alma dela já está sendo ferida. Se você não sabe, um ser humano é formado quase 80% de tudo da tua vida até os 7, 8 anos de idade. Por isso que eu pregando aqui, eu falei, seria tão bom se uma pessoa conseguisse, ninguém está aqui para julgar ninguém, eu disse que seria tão bom que uma pessoa conseguisse, poxa vida, eu vou criar meu filho, pelo menos até os 5, 6 anos de idade, e aí depois a gente põe ele no lugar, vamos trabalhar e tal, conquistar, maravilha, mas tem uma hora que você precisa abrir mão. Mas muitas vezes, para nós não perdermos coisas, nós vamos criando feridas na nossa alma e que depois dá um trabalho, não para o Espírito Santo, mas dá um trabalho para nós mesmos. Tratarmos aqueles assuntos. E estamos na igreja, vindo na igreja, adorando a Deus, entregando nossos dízimos, entregando nossas ofertas, mas com feridas na alma, com sentimento de rejeição. E o dia que acontece um gatilho, um start, alguém que passou do teu lado e não olhou para você, você marcou um atendimento e a pessoa não pôde te atender, o dia que alguma coisa trouxer um gatilho de que você está sendo rejeitado, você sai da igreja, você troca seus amigos, você sai do trabalho, você aluga outra casa para mudar da rua, porque a maneira que você encontrou de lidar com a sua alma, irmão, a maneira que você encontra de lidar com a sua alma é que Deus não te rejeitou, e Deus te amou, e Deus te aceitou, e cada um agora que escolha o que quer fazer, mas você não pode viver essa crise. Será que tem alguém aqui, pelo amor de Deus, hoje? Aí o salmista, ele dá uma reagida agora, ele entende, e ele escreve isso para a gente expor que ele viveu uma situação, e tem um motivo porque que a vida dele não estava saudável na alma, tem um motivo, e é esse motivo que a gente vai chegar para a gente orar. Olha o versículo 23, Salmo 73, versículo 23. Contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustens. Tu me diriges o teu conselho, com o teu conselho, e depois me receberás com honras. A quem tem o céu senão a ti? E na terra nada mais desejo, além de estar junto a ti. O meu corpo, o meu coração poderão fraquejar, mas Deus
é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Lembre-se que o coração não é o músculo, o coração é a mente, são os pensamentos, as emoções. Os que te abandonam, sem dúvida perecerão. Tu destrói todos os infiéis, mas para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio, proclamarei todos os seus feitos. Você está vendo como é que muda? Uma pessoa que está curada, uma pessoa que está resolvida. Eu estou envolvido com o coração. Na mesa vai ser coração resolvido. Eu estou bem emotivo ultimamente, mas é para coisa boa. Coração, parece que eu estou falando italiano, coração. Eu estou falando italiano, né? Coração. Nós temos um italiano aqui, que pôde, coração partido. Então vamos lá. Olha só. Nessa hora, ele tem uma visão renovada. A sua alma precisa engolir a visão renovada de Deus para a tua vida. Ela vai gritar, mas eu não quero. Ela vai gritar, eu não estou com vontade. Gente, esse assunto é sério demais. Por isso que é uma luta quando uma pessoa começa a desistir de vir na casa de Deus. Ela fala assim, eu não vou não. Mas domingo eu vou. Isso é segunda. Ele estava, domingo eu vou. Ele não vai. São raros. Vai precisar de visita, vai precisar de oração, vai precisar de intercessão. Agora, quando você está sempre cuidando da sua alma, quando você está sempre cuidando dos seus pensamentos, quando vem alguma coisa que não presta, você já decodifica aquilo, falou, não, eu não aceito isso. Mas sabe por que eu aprendi muito disso? Porque eu vivi o contrário, eu estou igual o salmista, eu vivi o contrário. Eu vivi o contrário de deixar o pensamento dominar. Eu vivi o contrário de parar, dou esse testemunho porque eu quero que você tenha uma vida saudável. Eu já cheguei a ficar sentado no sofá com uma xícara de café, rolando Facebook, Instagram, sei lá. Quando eu olhei, eu estava ali há mais de 50 minutos. Eu estava ali há mais de 50 minutos. A alma estava gritando mais. Você fica ali, ó. E a sua vida não sai daquele lugar. Será que você não está precisando dar uma revisada em coisas que você está alimentando a sua alma? Será que você não está precisando dar uma olhada nas conversas que você tem consigo mesmo? Consigo mesmo. Porque eu já tive conversas comigo a vida inteira muito boas. Mas eu passei um período tendo conversas horríveis comigo mesmo. E eu só te conto isso porque isso ficou para trás, isso foi lá atrás. Mas eu te conto hoje para te edificar, como um testemunho de alguém que venceu aquilo que talvez você está precisando vencer. Você está precisando dar uma acordada. Você está precisando de um chocalho, de um choque de realidade. Você. E nessa hora, o que acontece? O salmista, ele está nos mostrando que devemos continuar lutando até termos de volta a consciência de Deus e de sua palavra. Porque é isso que vai fazer para a sua alma. Lembra o salmista dizendo, Davi, aquieta, ó minha alma, cala a tua boca. Tem uma versão que fala, cala a tua boca, minha alma. Por que Davi manda calar a boca, a alma? Porque a alma, quando grita, nos leva para longe de Deus.
O Espírito, quando clama, nos leva para perto de Deus. Quem está aqui? A tua alma não te leva para perto de Deus. Seus desejos não te levam para perto de Deus. O que te leva para perto de Deus é o teu espírito fortalecido. Sua alma pode estar gritando, mas você está indo em direção a Deus. E Deus vai calar a alma da tua vida. Dá um aplauso, pelo amor de Deus. É uma vida saudável. Escute isso. Caminhando aqui para o final. Eu deixei o meinho aqui. Salmo 73, 16. Salmo 73, 16. Ó, cadê? Ó o salmista. Igual eu e você. Quando tentei entender tudo isso, foi insuportável para mim. Quando tentei entender tudo isso, foi insuportável para mim. Sabe por quê? Porque Deus não se explica. Diga, Deus não se explica. Não, você não está ainda animado. Diga, Deus não se explica. Diga, Deus se revela. Tá, Deus não se explica. Deus se revela. Diga, Deus não se explica. Deus se revela. Tem coisas que eu estou até hoje esperando explicação de Deus. Vou morrer. Ele não se explica. Quando tentei entender tudo isso, foi insuportável para mim. Agora, eu 17. Até que entrei no santuário de Deus e compreendi. Compreendeu o quê? O destino dos ímpios. Lembra que ele, um cara de igreja, de Deus, ficou focado na vida de quem não serve a Deus? Ficou se comparando com quem não serve a Deus? Porque a sua alma quer isso. Foi a alma dele que gritou para ele, olha aí, ó, lá ninguém fica doente, lá ninguém tem os compromissos que você tem, lá ninguém tem que fazer o que você faz, está todo mundo feliz da vida, lá ninguém entrega dízimo, lá ninguém entrega oferta, está todo mundo enriquecendo, e você está igual um bobo aí, igual uma bobona, igual uma palhaça na igreja. Aí, ó, até que entrei no santuário de Deus e compreendi o destino dos ímpios. E o 18? Cadê o 18? Certamente os põe em terrenos escorregadios e os fazes cair na ruína. Eu vou continuar aqui, ó. Como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor, são como um sonho que se vai quando acordamos, quando te levantares. Senhor, tu os farás desaparecer. Agora o salmista entendeu, peraí, cara. Não tem a ver com coisa, não. Olha a boca. Tem a ver com a presença. Diga, não tem a ver com coisas. Diga, tem a ver com a presença. A presença de Deus não te torna medíocre a ponto de você não desejar ter coisas. A presença de Deus te torna pleno a ponto de ter as coisas não é o que vai te fazer feliz. Você está aqui ou não? Eu já achei, o dia que eu tiver isso aqui eu vou ser feliz. O dia que eu tiver isso aqui eu vou ser feliz. Aí você tem aquilo não é feliz. Aí você fala assim, agora o dia que eu tiver isso aqui vai ser feliz. Aí você tem aquilo e não é feliz, porque não está a felicidade atrelada naquilo que você tem. A sua felicidade está atrelada em você ser quem Deus formou você para ser. Os meus filhos, se eles são design gráfico, psicólogo, engenheiro, médico, contador, não muda. O que muda é que eles são meus filhos. Então a questão, a gente não tem que decidir fazer alguma coisa para ser. Você já é filho de Deus, irmão, pelo amor de Deus. Não, eu ficaria mais feliz do que você ficou aí. Eu ficaria. É simples. Então, cuidado com esse negócio de rejeição. Talvez você sofra de uma rejeição, como o pastor Jefferson me contou que ele sofria. Na hora de escolher time, ninguém escolhia ele. E eu disse para ele, Deus manda te dizer, você é ruim de bola. Seja curado. Acabou o problema de rejeição. Não era rejeição, porque tem gente que confunde realidades. Ô irmã, você cantou aqui e tal, né, mas veja só, você vai precisar treinar mais um pouquinho.
vou sair da igreja. Fui rejeitada no ministério. Não, você não foi rejeitada, você é só ruim. Você seja boa para outra área. Não tem problema nenhum. Eu peguei aqui o louvor aqui, mas poderia pegar qualquer outro aqui. Não tem problema nenhum. Isso não é rejeição. Rejeição parte daquele princípio de você não receber amor de quem deveria te dar amor. Não receber atenção de quem deveria te dar atenção. Não receber proteção de quem deveria te dar proteção. E a maioria das pessoas adultas não foram rejeitadas na sua vida adulta. Tiveram raízes rejeitadas na sua vida infantil. E que quando adultos, porque o adulto que não foi rejeitado, não teve nada, alguém rejeita ele, ele passa por cima e vai embora. Ele não tem esse negócio nele, ele não tem esse gatilho nele. Então a alma dele, não é que a alma dele é sarada, é que a alma dele não viveu isso, mas talvez ele tenha outros problemas, que aquele que teve o problema de rejeição, não tem. A rejeição ela é construída ao longo de uma vida, de um conjunto de atitudes, e que pode tornar pesado para aquela pessoa, e ela vai crescer com esse fardo. E ao crescer com esse fardo, ela não suporta carregar. Lembra que eu falei que a pastora mostrou hoje o negócio do Augusto Cury? O adulto tem a sua emoção criança. Ela não cresce. Criança birrenta, alma birrenta. Você é grande, tem 40 anos, é birrento. É porque você ainda é dirigido pela emoção. E a emoção, ela não cresce. A emoção está fazendo 18 anos. Não, ela vai continuar com 5 anos. Você está com 40, ela está com 5. Você está com 60. Já viu velho infantil? Mania? A alma ainda está lá. Só que ela não amadureceu. Mas eu e você que temos o Espírito Santo, levanta a sua mão aí. Eu e você que temos o Espírito Santo, ele vai nos dirigir todos os dias da nossa vida. Ele vai nos dar a palavra que nós precisamos. Ele vai acalmar a nossa alma e ele vai fortalecer o nosso espírito. Receba essa palavra em nome de Jesus. E aqui eu fecho, porque eu falei de rejeição, vou ler um texto grande, mas João 1,6. A gente falou bastante sobre as marcas que podem ocorrer, mas você tem que aprender com Jesus. João 1,6. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era luz, mas veio como testemunha da luz. Estando chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens, aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Qual é o princípio aqui? Você não me quer? Ok. Segue sua vida. Eu não vou tentar ser aceito por você. Não vou. Porque o meu Jesus não tentou ser aceito. Sabe o que ele fez? Eu vi, você não me quer? Tem alguém que me quer. Só quem quer Jesus aí, dá um aplauso, fica de pé. Eu quero. Eu não largo ele, irmão. Eu não largo ele. Você viu que o dia que ele veio aqui em carne e osso, eu dei uma agarrada forte nele. Não largo ele, não. Talvez você fique assim: o que eu fiz para ninguém gostar de mim? Como ninguém? Como é que você está aqui no meio da igreja e ninguém gosta de você? Que papo é esse? Como assim ninguém gosta de mim? Talvez você está no meio das pessoas erradas. Porque aqui não. Amém, amado? Talvez em algum lugar você possa estar. O negócio não é com você ser aceito. O negócio é você se aceita. O negócio não é você amar ao outro, mas você ama a si mesmo. Escute. Eu anotei um negócio aqui, ó. Aqui, ó. Coloca Lucas 8:40. Não, perdão. Lucas 8:36.
Olha que coisa tremenda isso. Curar a alma da gente. Os que tinham presenciado, os que tinham visto, contaram ao povo como o endemoniado fora curado. Então todo o povo da região dos genezarenos suplicou a Jesus que se retirasse. Sai fora daqui. Eu não quero você aqui mais. Por quê? Porque quando Jesus curou, 2.000 porcos foram um prejuízo. Morreram. Os demônios entraram no porco, pularam no penhasco, desfiadeiro, morreu 2.000 porcos. Então, os porcos valiam mais. Então, Jesus agora está sendo rejeitado, dizendo: você deu um prejuízo para nós. Você pode ter curado essa vida, mas você acabou com o meu negócio. Você vai complicar a nossa cidade. Pode ir embora. Nós não te queremos aqui. Lucas 8, 36, 37. Coloca o 37. Então, o estava com medo. Ele entrou no barco e regressou. Ele ficou brigando ali? Ele ficou pedindo: pelo amor de Deus, vocês vão tudo para o inferno, eu preciso pregar para vocês. Ele ficou? Só que aí ele vai no versículo 40. Vai para o 40. Quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu com alegria, pois todos os esperavam. Meu amado, abre a sua mão aí. Não se preocupe se alguém te rejeita. Só volte para o lugar aonde te celebram. Jesus não vai onde é tolerado. Jesus vai onde é celebrado. Você pode dar um aplauso ao Senhor por isso? Ele não vai. Não adianta. Ninguém celebra Jesus. Eu não vou. Doideira, né? Mas ele não vai. Porque ele saiu do lugar onde o rejeitaram e voltou para um lugar onde o esperavam com alegria. Por isso que eu falo, quando você está se arrumando para vir para os cultos, venha com a expectativa de alegria, que Deus vai falar algo ao seu coração, que algo vai se mover no sobrenatural, que uma oração sua vai vir a resposta, amém? Porque quando você vem com alegria, você pode ter certeza, Ele volta com você para a tua casa, para o teu dia a dia, para o teu trabalho, porque Ele quer te ver saudável, de corpo, alma e espírito. Abre as suas mãos aí, feche os seus olhos. Qual área da tua alma tem gritado? É a angústia? É a ansiedade? É a depressão? É a rejeição? É o embate que te pegou de supetão, igual pegou Noemi, que em pouco tempo perdeu tudo, a ponto de dizer: não me chame mais de agradável. Noemi significa agradável. Me chame de Mara, amargura. Por que, Noemi, que você está assim? Porque eu parti dessa cidade de mão cheia, e eu estou voltando para essa cidade de mão vazia. Olha que coisa. E ela ainda disse: o Deus Todo-Poderoso desgraçou a minha vida. Desgraçou a minha vida. Mas Deus, que conhece os nossos corações, não deixou ela desse jeito. A sua nora casou, ficou bem de vida, cuidou dela, e ela foi restaurada para a glória de Deus. A saudade ficou, a dor ficou, mas a amargura mudou. Eu não sei o que é que Deus precisa mudar hoje na tua vida, mas você não veio aqui para participar de mais um culto. Você veio aqui para ter uma vida saudável nas 3 áreas que te formam: corpo, alma e espírito. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Vamos cantar uma canção?